Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência lembra a importância da inserção do grupo na sociedade e alerta para as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Período de compras de Natal exige atenção redobrada com a segurança. Chuva causa alagamentos e estragos em dezenas de cidades baianas. No esporte, Cruzeiro vive crise dentro e fora de campo. E o Vasco encerra a 36ª rodada com vitória e entra na zona da Sul-Americana. É agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. O clima na Assembleia Legislativa do Paraná na tarde desta terça-feira foi de muita tensão. Apesar do reforço de segurança da Polícia Militar com o batalhão de choque no local, os servidores que protestaram contra a reforma da Previdência no Estado e invadiram a Casa Legislativa. Foi muita tensão. O presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, chegou a suspender a sessão por 2 vezes. A polícia usou gás para dispersar os manifestantes, mas eles entraram pela rampa de acesso aos gabinetes. De acordo com os sindicatos, uma pessoa teria ficado ferida, mas a informação não foi confirmada pela polícia. O prazo para a apresentação de emendas à PEC da reforma da Previdência terminou ontem. Agora, há o prazo regimental de 10 sessões para a comissão votar o projeto. A sessão de hoje, então, foi cancelada por fim, depois de 2 vezes suspensa. E o presidente Jair Bolsonaro incluiu hoje 3 parques nacionais na lista de privatizações do Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, que estuda a viabilidade de concessões. A medida encaminha a desestatização dos parques nacionais dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, de Jericoacoara, no Ceará, e do Iguaçu, no Paraná, onde estão localizadas as cataratas. O BNDES agora pode ser contratado para elaborar os estudos necessários a essas concessões. E falando de Lava Jato, o irmão do ex-ministro, José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, preso na operação, deixou a penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo, hoje pela manhã. Ele cumpria pena em regime fechado desde fevereiro do ano passado e pediu a liberdade depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a prisão em segunda instância. Luiz Eduardo foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com a apuração, ele atuava como auxiliar do ex-ministro no esquema de irregularidades em contratos com empresas terceirizadas na Petrobras. Mais um, então, solto depois da decisão do STF, mais um ex-preso, então, pela Operação Lava Jato. E o Ministério Público Federal enviou nesta terça-feira um pedido para que o processo que trata das queimadas em Alter do Chão, no Pará, e das prisões de 4 brigadistas pela Polícia Civil fique a cargo da Justiça Federal. Os brigadistas presos na semana passada foram liberados da prisão preventiva, mas ainda são considerados suspeitos e respondem ao processo judicial da Justiça Estadual do Pará. Os voluntários são acusados de provocar os incêndios para arrecadar doações na região.
E a delegada Márcia Janine Espíndola foi demitida da Polícia Civil por acúmulo de cargos públicos no Ceará e em Pernambuco. Durante o período em que exerceu mais de uma função, Márcia Janine chegou a receber cerca de R$ 96 mil por mês. A defesa da policial alega que a servidora enviou pedido de suspensão da função a um dos órgãos onde atuava e promete recorrer desta decisão. A investigação da Controladoria Geral de Segurança Pública descobriu que a policial exerceu as funções de técnico ministerial no Ministério Público do Estado de Pernambuco entre agosto de 2006 e junho de 2013. E exerceu também o cargo de delegada no Ceará entre janeiro de 2012 até a data, então, da demissão. O acúmulo de cargos ocorreu por 1 ano e 5 meses. E o prefeito da cidade de Bertolínia, Luciano Fonseca, do PT, foi preso nesta terça-feira por suspeita de improbidade administrativa na Operação Bacuri do Ministério Público Estadual. Além dele, foram presos o pai, a mãe e a mulher do prefeito. O Ministério Público disse que foi determinada ainda pela Justiça a imediata suspensão do exercício da função pública do prefeito. De acordo com a Polícia Civil, um relatório do Tribunal de Contas do Estado teria detectado irregularidades na cidade. Um dos casos, ainda à espera de julgamento, é o de uma ambulância da cidade que foi achada em uma fazenda e, segundo o Ministério Público, teria sido usada como pagamento de uma dívida pessoal do prefeito. E mudando de assunto, é comemorado hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data busca, além de mostrar as dificuldades dessa parcela da população no dia a dia, atentar para os mesmos na sociedade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. O Dia Internacional do Deficiente Físico é celebrado nesta terça-feira. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1992, com o objetivo de conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pela pessoa com deficiência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 7 pessoas no mundo vive com alguma deficiência. Já no Brasil, segundo o último levantamento do IBGE, quase 24% da população possui uma ou mais deficiências. É o caso do Henry, deficiente visual desde que nasceu. Ele sempre levou uma vida normal, mas começou a entender as reais dificuldades quando passou a ter mais contato com pessoas que têm outros tipos de deficiência. Eu vim para a Unileu para poder conhecer novas profissões, poder fazer novos contatos profissionais, entender um pouquinho mais sobre outras funções dentro do mercado de trabalho, e aqui eu conheci todas as deficiências. Aqui eu entendi o que é ser pessoa com deficiência. O trabalho que a Unileu faz, o tanto que eles produzem para a pessoa com deficiência, me mostrou o que é o trabalho, como é a pessoa com deficiência no seu geral, né? A física, a intelectual, a visual, a auditiva, cada uma com a sua necessidade, cada uma com a sua potencialidade também. Já existem várias instituições voltadas ao apoio à pessoa com deficiência. Essa ONG, por exemplo, oferece vários cursos profissionalizantes e também direciona para o mercado de trabalho. Hoje nós atendemos a pessoa com deficiência em diversas frentes, né? Então nós atendemos ofertando cursos gratuitos, cursos abertos para a qualificação profissional. Nós também atendemos fazendo encaminhamento para empresas no mercado de trabalho e nós damos todo o suporte para que essa pessoa possa se qualificar e se incluir dentro da empresa, ser retida, se manter lá dentro. O objetivo da ONG também é a inclusão. Por isso, nem todos os alunos são deficientes. A ideia é que eles compartilhem experiências. Só nessa unidade, dos 338 matriculados, 40 têm alguma deficiência. O Leonardo é um deles. Bom, aqui também pela questão de dar oportunidade para a pessoa com PCD e para conseguir um desenvolvimento na carreira. Mesmo com todas essas iniciativas, ainda há muito o que evoluir. Para o Henry, falta informação e valorização.
Ainda eu sinto uma falta de entendimento das pessoas com relação à pessoa com deficiência, né? Eu acho que a gente precisa saber mais, precisa procurar se informar. A gente precisa procurar se inteirar um pouquinho mais do que é a pessoa com deficiência, do que ela pode fazer, não do que ela não pode, o que ela é incapaz ou o que ela não consegue, e sim das potencialidades de cada um. Parabéns aí à instituição pela iniciativa. E agora é hora de conferir o que é notícia no mundo nesta terça-feira. Começamos o Giro Mundial desta terça-feira com notícias das Filipinas. A passagem do tufão Kamuri, com rajadas de vento superiores a 200 km por hora, deixou 2 mortos na ilha de Mindoro. A tempestade, que também provoca fortes chuvas, se aproxima de Manila, na capital do país. Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas. Os fenômenos naturais também afetam outros países, como os Estados Unidos. Uma tempestade de neve atinge o nordeste do país e vem provocando estragos. Na manhã de hoje, as aulas e as atividades extracurriculares foram canceladas nas escolas de Boston. Segundo a polícia do estado de Nova York, houve mais de 740 ocorrências de trânsito causadas pela nevasca. O presidente Donald Trump disse na manhã de hoje que o mandatário francês Emmanuel Macron insultou os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ao dizer que a entidade está em morte cerebral. O republicano estadunidense afirmou que os franceses são os que mais precisam da entidade e que um acordo bilateral deve ser firmado entre os dois países. Em nota oficial divulgada na tarde de hoje, Macron disse que não se arrepende do comentário proferido. Os escândalos envolvendo a família real continuam ganhando novos capítulos. Uma estadunidense afirma ter sido levada ao Reino Unido aos 17 anos para ter relações sexuais com o príncipe Andrew, terceiro filho da rainha Elizabeth II. Em entrevista à BBC, a mulher conta detalhes de como o caso aconteceu. O encontro entre os dois teria ocorrido em Belgrávia, distrito no centro de Londres. O príncipe negou as acusações e disse que nunca teve contato com a acusadora. Fechando o Giro Mundial, História de um Casamento foi o grande vencedor do Gotham Awards, premiação dedicada ao cinema independente. O evento aconteceu na noite de ontem em Nova York. O drama é um retrato profundo e sensível de um casal que tenta manter a família unida, mesmo depois da separação. Além de vencer a categoria Melhor Filme, o longa também levou o prêmio de filme mais votado pelo público, o de Melhor Roteiro e o de Melhor Ator Principal. Agora 7h12 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um rápido intervalo e na volta você confere dicas de segurança antes de sair às compras de Natal e tem ainda a previsão do tempo. É já já. Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né? De leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar, agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. E o Mundial News agora está de volta com uma notícia muito triste. Um incêndio em um barraco deixou 2 crianças mortas na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, nesta terça-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares em patrulhamento foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio.
Ao chegarem ao local, localizaram uma residência improvisada. A entrada se dava através de um corredor às margens da Avenida 23 de Maio, em chamas. Os pais das crianças informaram que seus filhos, de 2 e 4 anos, estavam dentro da casa. O Corpo de Bombeiros esteve no local e conteve as chamas, mas as crianças foram retiradas do interior do cômodo já sem vida. O casal sofreu ferimentos e foi socorrido no Hospital das Clínicas, onde permanecem internados. Segundo eles, no local havia uma vela usada para iluminar o cômodo, próxima a um galão de álcool usado para cozinhar. E agora, atualizando a tragédia em Paraisópolis, testemunhas disseram que policiais militares impediram o socorro de vítimas do tumulto depois da chegada da PM no baile funk. 9 pessoas morreram após serem pisoteadas e 12 ficaram feridas durante a confusão. Um chamado feito ao SAMU, feito por uma mulher, foi cancelado por um soldado do Corpo de Bombeiros. Os moradores da comunidade afirmam que não puderam socorrer as vítimas e chegaram a ser ameaçadas pelos policiais militares. 6 policiais militares envolvidos na ocorrência foram afastados. E falo agora de segurança. Na época de Natal, o movimento nos centros comerciais, shoppings, aumenta demais. É neste período também que os riscos de furtos e roubos a consumidores crescem, principalmente com o horário estendido. De acordo com especialistas em segurança, os comerciantes também estão mais vulneráveis a golpes, já que as lojas estão mais cheias. Dinheiro a mais na conta é sinônimo de lojas cheias. Época de comprar muitos presentes e também de aproveitar as promoções. O que não podemos esquecer é que os bandidos sabem disso e estão de olho na movimentação. Todo cuidado é pouco. Aí eu só coloco a boca aqui na frente, firme, segurando e alerta, né? Sempre olhando para os lados. Não usar o celular, né? Quando tem muitas pessoas aglomeradas e tá sempre com a bolsa na frente, né? Cuidando dela ali. Eu evito, né, andar com o celular na rua, tipo, distraído, né? E sempre fico olhando assim meio que atrás, né, para ver, porque aqui realmente tem muito assalto. Isso aqui tá comigo, né? Aqui, sim, normalmente estou sempre olhando para os lados e procuro também evitar alguns lugares que possa ter problema, né? Atenção, muita atenção, andar com muita atenção. Mesmo com todos esses cuidados, o fato é que as ocorrências policiais aumentam muito nesse período. Os grandes centros comerciais de todo o país estão na mira dos bandidos. Eles se aproveitam da movimentação intensa e principalmente da distração das vítimas para praticar os crimes. A saidinha de banco é um dos mais conhecidos. Os criminosos ficam à espreita e, na primeira oportunidade, levam todo o dinheiro que a vítima acabou de sacar no caixa eletrônico. De acordo com esse delegado, uma forma de escapar da ação dos bandidos é evitar fazer o saque sozinho. É aconselhável que chame um amigo ou um familiar para estar junto com você na hora de sacar, para que possa observar se tem alguém rondando ou cuidando do seu saque no caixa eletrônico, e a partir daí isso elide muito a ação criminosa. Porque quando você está mais atento, o criminoso pensa 2 vezes antes de agir. Ele se aproveita muitas vezes da fragilidade e do descuido das vítimas. Outro velho conhecido da polícia é o cavalo louco, quando os criminosos pegam a bolsa ou outro pertence da vítima e saem correndo no meio da multidão. Impossível prevenir. O jeito mesmo é redobrar a atenção. Essa ação é imprevisível. O que a gente sugere é que não ande com grandes valores no meio da rua. Então, bolsas grandes também, que são sempre alvo, porque por poder conter muitos objetos de interesse dos criminosos. Mas a ação em si, evitar, não tem como. Você pode se precaver para que você não tenha um prejuízo maior. As dicas para não ter dor de cabeça são simples, mas nem todos praticam. Os cuidados vão muito além de não carregar grandes quantias na carteira. Evitar que se coloque a senha do cartão de crédito no verso do cartão, porque esses cartões geralmente têm carteiras que são subtraídas com ação de punguistas, que é aquele roubo, aquele furto sem violência, onde a pessoa, pela distração da vítima, consegue subtrair documentos pessoais, esse dinheiro. Evitar sacar valores grandes para andar na bolsa durante essas compras no comércio. A grande dica é usar o cartão, mas evitar que se coloque no cartão a senha, para que a pessoa não tenha acesso aos saques.
E por último, mas não menos importante, caso você seja vítima de algum crime, não deixe de registrar o boletim de ocorrência. Essa informação para nós é vital para que nós possamos orientar o nosso patrulhamento, o nosso efetivo, para atuar nas áreas mais sensíveis, onde eles estão com maior incidência de atuação. Dicas valiosas, então, agora principalmente com a abertura do comércio à noite em diversas cidades brasileiras. E falando de tempo agora, as ruas das cidades de Itabela e Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, foram tomadas por alagamentos após as fortes chuvas que caem nas cidades desde ontem. Em Itabela, choveu 70 milímetros entre a noite de segunda-feira e esta terça. Em Medeiros Neto, apenas quase 1 hora de chuva foi o suficiente para alagar as ruas do centro da cidade. Nessas duas cidades, o tempo segue nublado e com possibilidade de chuva a qualquer momento. Em Caravelas, também no sul da Bahia, a Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca, com previsão de ondas de até 3,5 metros de altura. O alerta é válido entre a madrugada desta terça e a tarde de quarta. Nesta quarta-feira, as pancadas de chuva continuam na região norte do país e também no Mato Grosso. No Goiás, grande parte do centro-oeste de Minas Gerais, São Paulo e até áreas do norte do Rio Grande do Sul podem ser registrados temporais com ventos fortes. Chuvas isoladas poderão acontecer no centro-sul da Bahia e em áreas do Espírito Santo. No Rio de Janeiro e leste de São Paulo, chuvas podem ocorrer de maneira isolada no fim da tarde. De manhã, os termômetros devem registrar 19 graus em Porto Alegre e em Florianópolis. Já na região norte, mínimas entre 23 e 25 graus. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus no Rio de Janeiro, máxima de 32 em Salvador e de 30 graus em Palmas. E o Mundial News vai a um rápido intervalo e volta em instantes para falar de esporte, hein? Você vai ver que o Cruzeiro perde mais uma, está a um passo do rebaixamento. É já já. Estou emocionado, sabe? Vamos aos indicados. Glória a Deus, dou toda a glória, devolvo toda a honra a Jesus. Eu sou a fã. Fico muito feliz de um trabalho como o Me Refez. Esse é o cantor do ano? Parabéns a todo mundo que concorreu. Um beijo no coração. 9 de dezembro. E agora vamos falar de esporte. Marina Protasiewicz chegando, muitas polêmicas antes e depois da partida de ontem. Crise em Minas Gerais, é isso mesmo? Boa noite para você. Boa noite para você, Thaís. Boa noite a todos. Olha, pois é, a crise está mesmo instalada no Cruzeiro. Em uma situação complicada este ano, a Raposa não para de trazer más notícias ao torcedor. Desta vez, o atacante Thiago Neves, que foi afastado pelo departamento médico, foi flagrado em uma festa na noite de domingo. Revoltados, os dirigentes do clube falam em punição financeira. E o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perrella, publicou um vídeo falando sobre o caso. Logo que acordo de manhã, eu vejo o nosso atleta, Thiago Neves, curtindo festa no Mineirão. Um jogador que está em recuperação, que poderia até ser aproveitado no próximo jogo. Diferentemente do Léo, que com a clavícula quebrada,
acompanhou a delegação, torcendo pelo nosso time nesse momento difícil. Ele, ao contrário, preferiu fazer festa. Comemorando o quê? Eu quero comunicar que a partir de agora o Thiago não faz parte dos planos dessa diretoria. Não é? Nós temos um contrato com ele, o contrato tem que ser cumprido, mas a partir de agora ele treina à parte. E vamos torcer para que ele consiga, né, arrumar um clube. Porque vestir a camisa do Cruzeiro, pelo menos enquanto eu aqui estiver, ele não veste mais. E logo depois do comunicado, o time foi para a partida contra o Vasco no São Januário. Em uma situação delicada, os mineiros precisavam da vitória, mas o Cruz Maltino não facilitou. Veja como foi. Foi preciso apenas 9 minutos para que o Vasco balançasse as redes. Andrei puxou o contra-ataque e Guarim marcou. Fim de jogo, Vasco da Gama 1, Cruzeiro 0. Com o resultado, a equipe mineira viu aumentar para 86% as chances de rebaixamento. Já o Vasco entrou na zona de classificação da Sul-Americana e de quebra acabou ajudando Botafogo e Fluminense a escapar da ZR. Sobre o empurrãozinho vascaíno, Luxemburgo não teve meias palavras. A minha preocupação era ganhar o jogo. Quem vai ser prejudicado ou vai ser ajudado não é um problema meu, é um problema do futebol, entendeu? Então, o futebol é dessa forma. Eu não joguei para o Botafogo, nem joguei para o Fluminense. Eu joguei para o Vasco da Gama ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro se prejudicou, o problema do Cruzeiro. O Fluminense e o Botafogo se beneficiaram. Problema deles. Eu não tenho essa preocupação. E com essa partida envolvendo polêmicas de todos os lados, acabou a 36ª rodada do campeonato. Por isso vamos conferir agora como ficou a tabela de classificação do Brasileirão. Em primeiro lugar, nós temos o Flamengo com 87 pontos. Em segundo, vem o Santos com 71. Na terceira colocação está o Palmeiras com 68 pontos. E fechando o G4, tem o Grêmio. Seguido por ele, tem o Atlético Paranaense, 60 pontos. São Paulo, 57. Internacional, 54. E Corinthians na oitava colocação com 53 pontos. Fecha a zona de pré-libertadores. Depois vem o Fortaleza com 49, o Goiás também com 49, o Bahia com 48 pontos, o Vasco na 12ª colocação, seguido pelo Atlético Mineiro na 13ª com 45 pontos e o Botafogo com 42 pontos, fecha a zona de classificação para a Sul-Americana. Fluminense e Ceará estão na 15ª e na 16ª colocação, respectivamente, e abrindo a zona de rebaixamento, o Cruzeiro com sério risco aí de cair para a 2ª divisão. Os já rebaixados, CSA, Chapecoense e Avaí completam a tabela do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem mais partidas e nós trazemos os resultados aí dessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Thaís, eu queria falar para você que a gente espera que não aconteça, mas esse ano um time que nunca caiu, né, nunca foi rebaixado, pode ser finalmente rebaixado aí para a 2ª divisão. E a gente traz todos os destaques, todas as informações amanhã dessas partidas decisivas, duas últimas rodadas. Os torcedores estão apreensivos, não é mesmo, Marina? Tá certo, então obrigada por hoje, nos vemos amanhã e conversamos mais. E lembrando, você de casa, que você pode participar conosco através das nossas redes sociais. Estamos no Facebook InterTV, também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. E você pode entrar em contato conosco também neste celular de WhatsApp que aparece na sua tela. Vários meios, então, e também estamos ao vivo nas redes sociais. É isso, então. E para você de casa, uma boa noite. Obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se vê amanhã. Até lá.